A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, uma vez mais, proclamando uma teologia centrada na cruz. Hoje eu estou lendo aqui, na página 186, argumentos bíblicos. Eu estou numa parte aqui que está me deixando um pouco confrontado, vamos dizer assim. Vai dizer assim, ó. Segundo eles quem? Os escritores, tá? John Piper, Spurgeon e Sproul e outros aqui. Eles estão em um congresso. Neste congresso eles estão debatendo sobre a teologia bíblica e teologia sistemática. E um deles debate sobre a questão de Paulo, quando ele vai falar em Romanos no capítulo 1. Olha só que interessante. Segundo eles, argumentam que interpretamos mal na natureza e o caráter de Deus. Em especial, dizem que compreendemos mal o texto bíblico que lidam com a ira divina. Onde quer que as escrituras façam referência à ira, com crase, este A está com crase, tá? Diz assim: dizem ser meramente uma consequência natural do pecado. O pecado traz o seu próprio castigo. Essa referência e essa redefinição da ira divina é um tema recorrente e eles leem um texto como Romanos capítulo 1, que sugere que Paulo diz ali que o pecado simplesmente acompanha a sua própria punição. Interessante. Então vamos lá. King James, 1611. Estamos aqui na carta, a primeira carta de Paulo aos Romanos, tá? No capítulo 1, que vai dizer assim, a saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu vou ler o segundo versículo para você entender. E que ele antes prometeu pelo seu profeta nas santas escrituras. Olha que interessante. Eles vão dizer que Paulo está falando assim: o pecado simplesmente acompanha a sua própria punição. Pronto. Quando você para analisar o conceito de Paulo no livro de Romanos, capítulo 1, é mais ou menos isso. Nós somos criados perfeitos, mas através de Adão e Eva herdamos o pecado. Então já nascemos com este pecado. Por isso que no primeiro capítulo do livro de Romanos, escrito por Paulo, a primeira carta de Paulo aos Romanos, ele diz que servo de Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então Deus escolhe aquele que quer que pregue. Então nós fomos chamados pelo próprio Deus. Nós fomos separados pelo próprio Deus. E aí, entendamos que essa interpretação mal feita, vamos dizer assim, da natureza e o caráter de Deus. Primeiro, ele tem um caráter perfeito. A natureza perfeita. Não tem como negar a existência de um Deus que criou os céus, a terra e continua no controle de todas as coisas. É notório que a gente vê pessoas tentando atribuir a homens ou ao próprio sistema, ao próprio planeta, sobre o Big Bang, criação do mundo. Não tem nada a ver. Mas vemos a natureza de Deus e o caráter dele através dos atributos, onisciência, onipresença e onipotência. Vemos também que o caráter dele é perfeito, imutável. Ele nunca muda, ele será sempre o mesmo. Então a natureza dele é perfeita, o caráter dele é perfeito em todas as palavras. Mesmo que esteja argumentos tentando tirar esse conceito, não vai conseguir. Porque o Deus que cremos, o Deus que sabemos que faz o melhor para nós, nunca mudou, nunca vai mudar. E as escrituras também, ela se renova, ela não muda, ela se renova. Até porque Deus é o Criador de tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus fortaleça em Cristo Jesus. Sejam como Paulo, persistente em tudo quanto fizeres, faça para Deus. Não se esqueça, argumentar, sim, debater, jamais. Nós somos uma igreja e essa igreja irá para Cristo. Não esqueça disso.